Olá, irmãos. Isaías, no capítulo 1 e o versículo 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. O que acontece quando o ser humano tenta resolver o problema do pecado? Resposta rápida. Ele não consegue. E quando ele não consegue, ele acaba cometendo mais erros. Porque o pecado é um erro, nada mais do que isso. Um erro que talvez você comete porque quer, ou um erro que você comete sem perceber. Até no hebraico a palavra pecado significa errar o alvo. Você quer fazer algo, mas acaba não conseguindo. No campo espiritual, pecado é isso. Mas e aí? Se o ser humano tentar resolver, o que acontece? Como eu disse, ele entra em desespero. Mas por que ele entra em desespero? Porque ele vai tentando das suas maneiras. Ele vai colocando remendos numa roupa que cada vez mais se rasga. Ele tenta de um jeito, tenta de outro, mas acaba não conseguindo. Lembra de Adão e Eva? Para resolver o problema do pecado que os fez ficar nus, eles fizeram roupas de folhas de figueiras. Pergunto a você, no frio, para que serviria essas roupas de folha de figueira? No calor, complicado, não é mesmo? Mas esse é o ser humano. Desde o início, tentando resolver da sua forma. Um vício, por exemplo, é pecado. Qualquer vício, desde falar mal dos outros até destruir o próprio corpo. São vícios. O que acontece quando o ser humano tenta resolver isso? Na maioria das vezes ele não consegue. Porque ele não tem poder contra o pecado. Nós não temos condição de resolver o problema do pecado. O pecado, infelizmente, está em nós. Faz parte da nossa natureza. E muitas vezes nos domina. Muitas vezes nos obriga. Quantas vezes você falou algo para alguém e depois você viu que não queria dizer aquilo? Quantas vezes você tentou se segurar para não agir de uma maneira, mas acabou agindo? Esse é o ser humano. E depois tentamos resolver e acabamos cometendo outros erros. Mentimos,
dissimulamos. Tudo com o objetivo de consertar algo. O problema é que muitos de nós também acabam voltando no tempo e se culpando, remoendo, reprisando essa situação. Voltar no tempo, pensar a respeito, não vai resolver nada. Se culpar, muito menos. O que vai resolver realmente é querer não fazer mais. Mas mais do que isso, ir aonde existe resposta. Existe solução. O que Deus fez para Adão e Eva, fez roupas de verdade. E o que Ele está nos chamando a fazer hoje? Aqui o profeta Isaías fala claramente. Como é que está a sua vida? Como você está se sentindo? Como está a sua autoestima? Como está o nível de pecados, de decepção, de tristeza, de falta de esperança? Como você está? Ainda que sejam turvos os seus pecados, ou seja, ainda que sejam os piores, ainda que você mesmo se odeie, eu posso purificar você. É o que Deus está dizendo. Ainda que seja da pior forma possível, eu posso resolver o seu problema. Por que você não me dá uma chance? É isso que Deus está nos pedindo hoje. Permita eu agir na sua vida. Me dê uma chance de fazer você feliz de verdade. Não há quem possa solucionar o seu problema como Ele. E o melhor de tudo, Ele quer. Que nessa semana que começa, eu não sei quando você vai ouvir isso, no início desse dia que se começa, ou talvez numa noite complicada, Jesus está esperando você como se fosse só você quem existisse nesse mundo. Ele está disposto a dar toda a atenção a você, a refazer a sua vida, a restaurar completamente o que tem dentro de você. Mas é claro, sem te obrigar. Sem querer que você faça as coisas à força. Ele irá simplesmente esperar pacientemente. Porque Ele quer limpar você. Ele quer te deixar mais feliz. Ele quer amenizar as suas dores. E te dar condição de ir até o final, cumprindo a sua missão aqui. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.